Mais Sofia que uma, vai mais fazer uma. Sofia que vai fazer as perguntas. A Ah, Sofia que vai entendi. fazer. Boa, isso aí. Bom, Pessoal, obrigado novamente. Então, a gente está aqui para defesa, né, de TCC do aluno Guilherme. Guilherme, você tem de 20 a 25 minutos para apresentar o seu trabalho. Em seguida, a gente passa para a etapa de arguição, tá bom? ok, então. Perfeito. Depois da etapa de arguição, tem uma etapa que é uma sessão privada, tá? Aí a gente pede para que vocês se retirem, a gente já vai ter o veredito e depois vocês voltam aqui para o resultado final, tá bom? Tá bom. É assim que funciona. Fica à vontade aí, pode apresentar. Bom, meu trabalho de conclusão de curso é como que a inteligência artificial pode auxiliar a administração pública, com a metodologia de revisão sistemática. Bom, a introdução. Com o avanço de tecnologias como a inteligência artificial, as máquinas conseguem agora analisar grandes volumes de dados em tempo real. E nisso daí, surge o seguinte questionamento: como que a IA consegue ajudar o setor público nas funções deles? Porém, primeiro eu vou falar um pouco de como que funciona a IA até o setor de LLMs, onde para uma IA conseguir compreender documentos em linguagem natural, existem as sub-áreas da IA. Tem o aprendizado de máquina, que é o machine learning, e o deep learning. Para ela conseguir processar a linguagem natural, é na área de deep learning. O deep learning é uma área de aprendizado de máquina que usa redes neurais profundas para resolver problemas que são um pouquinho mais difíceis para um algoritmo resolver. Tipo, a IA, desculpa, a rede neural, aqui no caso, ela consegue aprender a como resolver certos problemas reconhecendo padrões. Você carrega um grande volume de dados nela, aí ela consegue reconhecer alguns padrões e resolver esses problemas. Onde pela imagem existe uma camada de entrada, aí depois tem as camadas internas onde ela meio que simula o funcionamento de um cérebro. Nas camadas internas ela vai fazer o raciocínio sobre como ela pode resolver esse problema, e na camada de saída ela solta a resolução desse problema. Como é que ele pode ser resolvido? Depois disso, a rede neural ela precisa de uma arquitetura, porque para ela resolver problemas de NLP, Natural Language Processing, que seria do inglês processamento de linguagem natural, só a rede neural não consegue resolver sozinha. Ela até consegue resolver, raciocinar um pouco sobre texto, porém ela pode alucinar muito. Para isso é necessário arquiteturas, como os transformadores, para resolver problemas de NLP. Os transformadores, eles têm as seguintes características: atenção escalonada, onde ele usa um mecanismo chamado atenção, que permite para ele focar em partes relevantes em um texto, para ele se manter no contexto de uma frase. Também ele também tem a arquitetura em paralelo e a escalabilidade dele. Ele consegue carregar grande volume de dados. Aqui nessa imagem, dá para ver melhor como é feita a arquitetura dele, onde ele pode receber informações, ele decodifica essas informações, ele encodifica essas informações e decodifica depois,
onde cada desses multi-head seria onde ele está usando a atenção dele para se manter no contexto da frase. Agora, para o que vai ser usado para resolver os problemas. As LLMs, grandes modelos de linguagens, que são modelos de IA treinados para entender e gerar texto em linguagem natural. Eles usam transformadores, essa arquitetura, para resolver problemas, por exemplo, de leitura, compreensão de texto, e gerar respostas precisas de acordo com certo problema. Por exemplo, quando carregam algum documento ou dado para o GPT analisar, e ele consegue compreender esse texto e responder algo preciso para resolver determinado problema. As LLMs também são pré-treinadas. Como assim? A LLM, ela já sabe como resolver problemas como matemáticos, ela já sabe traduzir diversas línguas, como o GPT, que ele consegue traduzir mais de 10 línguas diferentes. Então, ele é muito útil como tradutor automático, por exemplo. E esse pré-treinamento, chamado de parâmetros, ele pode ser na casa de bilhões ou trilhões no caso do GPT e do Gemini. Os parâmetros, no caso, são informações pré-carregadas no modelo. Porém, para carregar informações para a LLM analisar, é necessário um vector database, que no caso é um banco de dados de vetores. Por quê? Para a IA conseguir analisar melhor dados de texto, fica melhor para ela acessar esses dados e para ela conseguir carregar mais informação, transformar dados de texto em números. Aí esses números são transformados em vetores e carregados em um banco de dados para a IA conseguir acessar esses dados constantemente. Aqui, né, essa imagem representa bem um vetor de banco de dados, onde em um plano do vetor tá palavras como banana e maçã representando frutas, e no outro gato e cachorro representando animais. Isso aí é muito importante para a IA conseguir se manter no contexto de uma frase. Com isso, a IA sabe melhor qualquer diferença de um e de outro, porque eles estão em planos diferentes em um vetor tridimensional. Agora, o que vai resolver o que eu criei para resolver o problema de setor público seria uma RAG, que do inglês é geração aumentada por recuperação. A RAG é um software que integra recuperação de informação com geração de texto, onde os funcionários eles vão carregar documentos para ela analisar, dados como preço, resolução de problemas, como resolver alguns problemas de decisão ao fazer algum documento governamental. E a IA ela vai analisar esses documentos em tempo real e soltar respostas precisas para a resolução desses problemas. E ela também consegue acelerar boa parte da criação de texto. Por exemplo, o funcionário ele carrega um documento tal para IA analisar, e aí ele fala para a IA fazer um escopo desse mesmo documento, mas de outro assunto.
aí já vai fazer um documento pré-processado. Aí o funcionário ele não tem que escrever do zero. E no caso, a reg, eu posso escolher qual LLM que eu estou usando. Por exemplo, se é o GPT, se é o Gemini, se é o Sabia 3 ou o Llama. Agora falar um pouco da metodologia que eu usado no meu TCC. A revisão sistemática. Que no caso eu uso artigos científicos da área, com uma boa nota, para validar os argumentos que eu tenho no meu trabalho de conclusão de curso. Para fazer o meu TCC, eu usei esse Insights, Scopus, Google Scholar, IEEE, que é um site de artigos acadêmicos da área de engenharia. E eu usei qualquer termo de busca que sejam de assuntos que tenham LLM ou REG, que tenham também a área de documentos legais ou documentos jurídicos, que seria para artigos que analisaram diretamente o problema de setor público usando LLM. Bom, agora falar um pouquinho do problema de implementar esse tipo de função para órgãos muito grandes, como o governo. Existe um problema de escalabilidade. Por exemplo, se você quer carregar muitos documentos para uma IA analisar, por exemplo, o GPT, que é uma das melhores que tem no mercado atualmente, é cobrado um preço em dólar. Por exemplo, $30 por 1 milhão de tokens, onde 1.000 tokens se equivalem a 750 caracteres. Isso daí dá, por exemplo, se você carregar mais ou menos 100 documentos, a empresa do ChatGPT, a OpenAI, vai cobrar $30 por isso. E para ela escrever mais 60 ou mais de 100 documentos, vai ser mais $60. Ou seja, para ela analisar esses dados, para ela escrever mais documentos, pode ser pode sair caro. Então, pensando em reduzir o preço do uso de uma LLM, foi analisado também outras LLMs como o Sabia 3 e o Llama 2. O Sabia 3 é uma IA nacional, então o preço dele é cobrado em reais. E o Llama 2 é uma LLM gratuita da empresa do Meta. Porém, nos testes realizados, o Llama 2 ele alucina frequentemente. Ele produz respostas muito imprecisas e ele também, boa parte das respostas dele são feitas em inglês, apesar das perguntas terem sido feitas a ele em português. Então, eu não recomendo o uso do Llama 2 para resolver os problemas dos nossos órgãos governamentais. O Sabia 3, para resolver o problema de escalabilidade, eu acho que seria uma das melhores LLMs no mercado, tanto para resolver os problemas do governo, como para resolver o problema de preço. Onde na tabela de preço, ao invés de ser $30 para ir a ler, são R$5, e para ela escrever 1 milhão de tokens, que seria $60 e vira R$10. Esse é o preço do Sabia 3. Essa é uma tabela de avaliações das LLMs, onde o WSC, por exemplo,
é uma alternativa do teste de Turing. É um teste para analisar o raciocínio lógico de uma LLM, para saber se ela produz respostas concisas. BlueX é um conjunto de dados para LLM resolver problemas da linguagem portuguesa. O BullQ é um teste para analisar se a IA consegue resolver problemas de perguntas e respostas, como acontece na REG. E também tem o Enem. O Enem aqui, no caso, não é um teste para LLMs. Só que isso aqui eu achei bom colocar nos parâmetros de pressão da IA para saber o quão bem uma IA consegue interpretar texto e resolver outros problemas de compreensão e visão de mundo. Bom, agora eu vou apresentar o meu projeto. Esse aqui é o meu projeto de TCC, onde eu carrego as minhas bibliotecas. Eu estou fazendo os testes ao puxar o minha IA. Por exemplo, nessa piada aqui, o Llama 2 fala. E aqui, eu faço perguntas para ela para ver se a IA consegue resolver problemas de decisão ao escrever uma licitação, por exemplo. Por exemplo, imagina que um funcionário vai escrever uma licitação para veículos. O governo precisa comprar veículos, ele vai criar um documento de licitação para isso. Eles têm muito problema na hora de resolver problema de decisão. Por exemplo, qual o carro que deve ser comprado, por quê, o que fica mais barato, alugar, comprar ou fazer leasing de um veículo. Eu faço essas perguntas para a inteligência artificial para ver se ela consegue auxiliar o funcionário nessa parte. Aqui. Como eu falei antes, o Llama 2, ela é uma IA que alucina demais e também ela responde em inglês. Então, eu acho que o Llama 2 ele fica um pouco inviável para ser usado pelos funcionários do governo. Agora eu fiz essas mesmas perguntas para o Sabiá 3. Por exemplo, qual o propósito de um edital? Ele responde direito, isso. Aí mesmo. E antes de eu fazer essas perguntas, eu carreguei centenas de documentos de edital de veículo para ver se ela consegue aprender com os padrões de editais. E ajudar um funcionário a resolver problemas de decisão e escrever parte do documento. Por exemplo, qual o preço de um carro? Aí ela ainda alucina. Porém, ela responde algo que não foge muito da realidade. Por exemplo, falar que um carro ele estaria no preço de R$90 mil. Ou um carro maior está no preço de R$130 mil. Aí quando eu perguntei o que seria mais barato, alugar, comprar ou fazer leasing, ele falou que ele precisa melhor do contexto da frase
E a não ser que ele não saiba disso, por exemplo, o preço disponível, quanto tempo de uso de veículo, ele não vai saber dizer qual seria a melhor opção. Só que ele soltou as vantagens e desvantagens de cada opção. E aqui no outro exemplo, onde eu peço para eu saber A3 se imaginar como servidor público e que precisa escrever um documento de licitação, por exemplo, para a compra de livros para uma escola, a IA ela já soltou uma seção do documento pré-pronta para já poupar tempo do funcionário. E como um extra, eu criei um aplicativo parecido com o GPT, onde o funcionário pode carregar os arquivos e já fazer perguntas sobre o documento. Aqui. A IA já resume o documento para o funcionário. Já poupando tempo na hora deles analisarem algum documento. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. E é isso. Ok, Guilherme, Espero obrigado. que não tenha ficado uma dúvida. Pode deixar aí na apresentação, caso alguém queira fazer algum questionamento, você deixa na apresentação. Ok. Agradeço novamente ao Fábio e ao Dionísio, e aí a gente passa agora para a fase de arguição. Então a gente começa pelo Dionísio. Obrigado, Dionísio. A palavra é sua. Obrigado, Renato, pelo convite. Obrigado, Guilherme. É sempre muito bacana participar do trabalho dos colegas. Então, bacana, obrigado. Guilherme, primeiro, parabéns pelo trabalho, tá? Então, dá para ver que você fez aqui, né? Tem uma série de... Na verdade, assim, o que eu senti falta, sabe? É porque quando a gente lê o trabalho, tem algumas coisas que a gente já busca, sabe? Tipo, a gente busca, assim, e tal. E aí eu comecei a ler seu trabalho e tal, daí eu falei, bom, ele tem um objetivo aqui, né? Que é fazer análise de integração de tecnologia de IA e tal, legal. Aí você começa a sua introdução, aí você colocou lá 3 parágrafos, né? Daí falou que é... aí você já veio para LLMs, né? Para que ela é usada. E aí você já pulou para Machine Learning. Então, assim, você foi embora, né? E aí, cara, eu não entendi o seguinte. Qual que é o problema do seu trabalho? Sabe, tipo, por que eu tô propondo ele, sabe? Qual que é o... Tá. Bom, peço perdão por não deixar isso muito claro. A minha problemática seria como auxiliar os funcionários públicos a acelerar a produção de texto. Tá, beleza. Analisar e produzir documentos de maneira mais rápida. Entendi. Aí, Guilherme, a gente entra num outro ponto, que é o seguinte. Você acha que esse seu questionamento de pesquisa, ele poderia ter sido respondido com a revisão sistemática, ou você poderia fazer, por exemplo, algo meio na linha do que você apresentou aqui, que é pegar as ferramentas lá de geração automática lá, né, tipo pegar um chat GPT, pegar um Llama, tal, fazer uma análise desses caras e falar assim, olha, para esse problema aqui, que é geração de texto automatizado e tal, a solução mais viável para o domínio que eu pesquisei aqui é esse cara. Você acha que daria para fazer assim?
Tipo, ao invés Dá. da revisão sistemática, por exemplo? É que a revisão sistemática aqui é muito importante para validar os argumentos usando outros artigos acadêmicos da área. Não sei se eu concordo, tá? É porque, veja, ó, se você faz uma análise de ferramentas, por exemplo, lá no estado da arte, você vai ter outros pesquisadores que fazem geração de texto, não necessariamente para questões governamentais, tá? Mas eles trabalham com geração de texto lá para qualquer outra coisa. E aí eles têm técnicas, né, de IA lá com transformadores, com RAG, com umas NLPs e enfim, né? Você tem uma série de coisas lá. E aí, quando você faz as afirmações, você tem o estado da arte que ele meio que valida o que você está falando. Você fala assim, olha, eu analisei aqui, eu testei e tal, e eu vi que o chat GPT, o 4 é o melhor. E realmente, ó, tem o trabalho aqui do fulano de tal, que, pô, ele traz isso. Olha, ele falou aqui que fazendo uma análise aqui, esse cara é bom mesmo e tal. Você concorda comigo que nesse caso eu não precisei fazer uma revisão sistemática, mas eu consegui validar o meu argumento com o estado da arte, que é um artigo que fala exatamente sobre isso? Então, eu concordo com você nesse ponto. Porém, o meu artigo, eu e Renato, nós decidimos, seria a metodologia de revisão sistemática. O Renato, ele apoia fortemente essa metodologia. E por exemplo, na tabela, eu estou usando para pegar essa tabela de precisão das LLMs, eu peguei de alguns outros artigos bem avaliados que eu achei no Google Scholar. Isso aí tipo, os artigos eles servem meio que para apoiar minhas afirmações sobre por que eu devo usar uma reg, por que a minha LLM produz algo conciso. A revisão sistemática meio que serve para validar o meu ponto, baseado em outros artigos que foram produzidos na área. Tá. E se eu te disser que se eu pegar o problema que você está investigando e falar assim, olha, eu quero saber quais lacunas ainda faltam ser preenchidas para a geração automática de texto. Então eu quero saber, por exemplo, dentro dessa geração, quais são as áreas que elas são mais complexas. Então eu quero e que não tem algo já definido, já disposto, né, na literatura. E aí, como que eu faria isso? Então, assim, eu quero achar o que não tem na literatura. Ou seja, eu já estou partindo do pressuposto que não existe literatura. Como é que eu faço? Bom, felizmente, no assunto do meu TCC, não tinha tantos artigos. Tinha uns 30, 40. Tinha bastante da área de LLM, mas aplicado por órgão público, poucos. Mas respondendo a sua pergunta, não. Deu uma travada para mim, não sei se foi só para mim. Acho que para uma revisão sistemática, acho que não teria como se eu não tivesse outro artigo científico para eu me basear. Entendi. E se eu te disser que a revisão sistemática serve justamente para isso? Você faz uma revisão sistemática, você faz umas perguntas lá. Você fala assim, olha, o que é utilizado como LLM aqui, o que é utilizado como RAG, qual que é o estado da arte, quais são as ferramentas mais utilizadas, quais são as áreas que mais são utilizadas por esse tipo de ferramenta. E aí você, pelos achados que você tem, você fala, mas eu não achei dessa área aqui, por que não tem dessa área? Ou seja, a descoberta de linhas de pesquisa ou de áreas que não são exploradas, elas normalmente vêm de revisão sistemática. Então a revisão sistemática ela serve para isso, sabe? Para achar quais pontos ainda não são tão explorados ou são menos explorados, ou mesmo que não foram explorados. Tá? Então, eu estou te falando isso porque, assim, na leitura do seu texto, não ficou claro por que você fez uma revisão sistemática, sabe? Então fica algo meio assim, tá, eu fiz uma revisão sistemática. E aí você fala, tá, tudo bem, legal, você fez, você teve o mérito de fazer, tá? Aqui eu não quero de forma alguma, tá, Guilherme,
tirar o mérito da execução, porque dá trabalho mesmo. Você pontuou aí, ó, pô, achei 40 artigos lá, desses 40 artigos, a maioria era de LLM e tal, você precisa fazer um filtro disso, enfim. Mas a gente precisa ter um propósito nas coisas, sabe? Tipo, qual é o propósito de eu fazer? Então, por que eu estou fazendo? Onde eu quero chegar com isso, tá? Então, porque só validar o que eu estou afirmando, eu não preciso fazer uma revisão sistemática. Eu procuro um artigo da área que fala mais ou menos sobre o que eu estou falando. E eu falo assim, olha, LLMs que utilizam RAG elas produzem ferramentas melhores. Tem um artigo que fala isso. Cara, um artigo de 2024, recente, tá? Validou já, sabe? Então, assim, pô, não precisaria fazer todo esse processo de descoberta só para fazer a validação do que a gente está falando, tá? Então, não seria necessário, tá? E aí, continuando na linha aqui, eu acho que seria bem interessante, tá, Guilherme? Bem produtivo, se a sua introdução ela tivesse uma contextualização. Tipo assim, olha, existe aqui os serviços públicos, tem essa parte aqui que ela é deficitária, inclusive trazendo referências, sabe? Tipo, olha, quais trabalhos que tem ali algum olhar sobre a administração pública, não só nacional, mas a administração pública como um todo, sabe? E aí, o que esses caras apontam? E aí, de acordo com o que eles estão apontando, fala, pô, geração de licitações, por exemplo, é um problema. Então, olha, para resolver isso, a gente pode aplicar lá geração de texto com LLMs e tudo mais. E aí você faz um desenvolvimento do texto para que o leitor entenda onde você quer chegar, sabe? Tipo, você conduz a leitura de forma que não fique aquela coisa assim, é isso. Então, assim, vai descobrindo aí. E, na verdade, não. O artigo científico ele é bem direto, sabe? É assim, olha, eu estou fazendo isso por causa disso, daquele outro, eu achei isso, meu resultado é esse aqui, tá? Eu deixei anotado no texto, tá, Guilherme? E aí você conversa com o Renato, vê o que é possível de ser feito e tal. Algumas questões de conceito, perdão, que aí eu já deixei anotado aqui, mas acho que não vale a pena aqui para o momento, tá? E aí fazer uma sessão de introdução, fechar. Aí você faz uma sessão de revisão da literatura ou de referencial teórico. Aí você traz sobre machine learning, deep learning, transformers, tá? Aí você traz toda essa pilha de conhecimento bacana e aí você entra na sua revisão sistemática. Tá? Aí você vai lá, você vai contar como que você fez, qual foi o protocolo, quais são as perguntas que nortearam, as questões de inclusão e exclusão, o que você usou como critério qualitativo para pontuar os artigos, sabe? Então, assim, olha, a minha tabela de critérios qualitativos, elas são 1 ponto se o artigo tiver isso, isso e isso. Meio ponto se ele tiver isso e isso, mas não tiver aquele outro. 0 se ele não tiver tal informação em, sei lá, na introdução, na metodologia, em algum lugar lá. E aí você faz primeiro você descreve qual que é o protocolo, como que você montou isso, e aí depois você descreve os achados. Olha, eu achei, num primeiro momento, 40 e tantos artigos, aí com critério de inclusão e exclusão eles caíram para 20, aí nos critérios qualitativos eles caíram para 9, aí esses 9, de fato, eu fiz a leitura, e dos 9 eu achei isso aqui, ó. Esse cara fala do Llama, esse cara fala do Mônica, esse cara fala do BlueX e assim por diante, tá? Para ter essa separação de coisas, sabe? Então, assim, pô, eu quero saber, eu quero, por exemplo, reproduzir o que você fez. Eu achei que foi legal, só que ao invés de ser para serviço público, eu quero fazer para, sei lá, veículos autônomos. Eu quero descobrir o que está rolando lá de IA para veículos autônomos. Eu uso a sua metodologia, porque foi algo que teve achados interessantes, só que aí eu aplico para o tema que eu estou buscando. Você entendeu? Tipo, aí você contribui legal para quem está lendo. Você fala, pô, bacana. Então, o Guilherme trouxe aqui um negócio que, pô, para mim é muito bom. Aí a tabela, eu achei legal, a sua tabela de avaliação. Estudos. Você fez, na verdade, tabela de estudos incluídos na revisão sistemática da literatura. Aí você põe a referência e o objetivo do estudo. Isso eu achei legal, tá? Porque você traz essa visão resumida e você fez várias tabelas, né? Tem aqui, um total de 28 artigos, isso é bem legal, tá? Bem bacana. E aí você vem para análise dos trabalhos e experimentos. Então, assim, eu particularmente acho
que você poderia ter parado na revisão sistemática, explorando ela, sabe? Explorando tanto a metodologia quanto os achados que você teve ali, tá? Então, acho que seria bem interessante. Não tenho nada contra experimentos, tá? Na verdade, eu sou da galera dos experimentos. Mas já que no seu título você traz como uma revisão sistemática, então trata tudo como revisão sistemática, sabe? Faz um negócio bem fechado, eu acho legal. Os experimentos eu achei legal, achei a forma como você conduziu aqui, eu achei bacana, tá? Você trouxe os exemplos, né, e tudo mais. Questões de custo também. Só que aí, para mim, tá, Guilherme, isso é um ponto de vista específico. Eu acho que essa parte de experimentos, ela já vira um outro trabalho. Então, assim, no final das contas, o seu trabalho tem 2 trabalhos. Então, de novo, tá? Igual eu te disse lá no começo da minha fala. De maneira alguma eu tô desmerecendo o que foi feito, tá? Eu só acho que precisa de uma organização melhor e que as coisas fiquem um pouco mais claras, mais lúcidas para quem tá lendo, tá? Então, ó, é isso por causa disso, é aquele por causa daquele outro, tá? É isso, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Discussão eu achei legal também, a questão de custos lá, eu achei bem da hora, acho que isso é muito válido também, né? Porque às vezes a gente traz um monte de texto lá e não fala o que tem a ver uma coisa com a outra. No mais é isso, sim, tá, Guilherme? Eu achei bacana o trabalho, achei um trabalho bem válido, assim, bem interessante. Carece de alguma organização, tá? Eu deixei algumas coisas anotadas, eu mando pro Renato, vocês conversam e organizam aí, tá bom? Renato, mais uma vez, obrigado pelo convite, eu devolvo a palavra. Dionísio, eu que agradeço. Professor Fábio Henrique, por favor. Eu também começo agradecendo aí, né? Agradecendo o Guilherme, agradecendo o Renato. E também li o texto, né? E, bom, como eu não sou da área, tenho várias perguntas aí, né? Mas acho que são perguntas rápidas. E eu queria já dizer assim, olha, tomar um certo cuidado, por exemplo, no abstract, né? Parece por exemplo, um acrônimo, né? Por exemplo, RAG aparece no abstract e não tem menção sobre isso antes, né? Então fica meio perdido lá, né? Especialmente que eu não sou da área, então, né? Já aparece RAG lá e no abstract e sem menção, né? E sem, quer dizer, não dá para saber. E acho que precisa ficar mais autoexplicativo, né? O abstract. E outra coisa que eu notei, assim, de forma geral, é que as figuras, né? Tem algumas figuras que elas não são muito significativas, né? Pelo menos para mim, né? Quer dizer, que de novo, né? Não sou da área e tal. Por exemplo, a figura, acho que é a figura 1, né? E olha só uma coisa interessante. No seu texto, a figura 1 aparece no texto, tem lá grandes modelos de linguagem. É uma figura que realmente, assim, para mim, talvez quem entenda de LLMs saiba o que está descrito aí, mas assim, aí eu olho para a figura, ela não significa muita coisa, eu olho também para a descrição, né, da figura, para o rótulo da figura, e né, a descrição também não tem nenhuma informação adicional, né, então é uma figura que fica perdida, assim, para um leitor, né, então acho que tem que tomar bastante cuidado na escolha das figuras, também na descrição das figuras, né, porque a figura ela precisa ser auto-ilustrativa e a explicação da figura também precisa ajudar bastante o leitor, porque o leitor não precisa voltar no texto, voltar na figura e voltar para poder entender a figura, né? A figura ela precisa ajudar, né, na compreensão do texto. Então, acho que isso é uma informação importante. Acho que você está usando o LaTeX aqui, mas acho que o contador da figura está quebrado, né? Porque da figura 1 a gente vai para a figura 3, na página seguinte, né? E acho que com certeza aqui você não deve estar usando um contador do LaTeX. E depois da figura 3 vai para a figura 2, né? Da página 5 a gente vai lá para a página, deixa eu ver aqui, a próxima figura é lá na página 12. E na página 12 tem a figura 2, né? Então, da figura 1 a gente vai para a figura 3, depois vai para a figura 2, aí acho que depois segue o fluxo, né? Então, tem que tomar um certo cuidado com isso, porque assim, né, você está referenciando as figuras, quer dizer,
potencialmente referenciando as figuras, né? E aí os rótulos e os números das figuras também não estão corretos, né? Aí aparece uma outra figura 3 aqui, sabe? Lá na página 19 tem outra figura 3, né? Então isso está um pouco complicado. Uma outra figura pouco autoexplicativa, a figura 4, tem lá LangChain na própria figura, aí o rótulo da figura é LangChain também, então não tem explicação a figura, né? Então acho que é importante as figuras serem mais autoexplicativas, os rótulos também. Tá joia. Sobre figuras, acho que é isso que eu queria dizer. E, bom, tem algumas coisas que eu anotei também, mas eu vou... Acho que essas coisas, assim, são mais probleminhas tipográficos, uma outra coisa. E acho que tem uma coisa aqui que eu queria perguntar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu ver na página... Deixa eu ver se eu acho, né, minha pergunta. Então, por exemplo, lá na página 17. Na página 17 tem a seção 4. Aí tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo da seção 4, logo antes da seção 4.1. Aí o parágrafo começa com uma, né, sei lá, uma preposição aí, onde a IA não só consegue resolver os problemas de NLP, mas também consegue fazer ciência de dados. Então, eu não entendi esse parágrafo. O que você quis dizer nesse parágrafo aí? É que resolver problemas de NLP, como, por exemplo, ler e compreender documentos. NLP seria problema de processamento de linguagem natural. Mas fazer ciência de dados, aí também seria, por exemplo, ela pode analisar preços jogados em todos os documentos que jogam em cima dela, e aí ela, com esses preços aí, ela pode dizer quanto é que custa, por exemplo, para eles criarem uma licitação de um produto, por exemplo, compra de livros, cadeiras, ou prever esses preços também. Ô, Guilherme, só que você percebeu que isso que você explicou não tem nada no parágrafo. É isso que o Fábio está querendo, está dando só o exemplo, né? Isso acontece no texto inteiro. Então, do parágrafo anterior para esse, você começa com onde a IA, entende? É nesse sentido. Então, esse parágrafo, se você lê ele assim, mesmo dentro desse contexto, você acabou de ler o primeiro parágrafo da seção 4, e aí tá tudo bem, né? Eu consigo entender o primeiro parágrafo, mas o segundo parágrafo eu não consigo ver a conexão, eu não consigo saber, né, o que ele quis explicar aí e tal. Acho que com a sua explicação agora, talvez isso complemente, né? Mas eu realmente não consegui. E tá bom. Deixa eu só talvez mais um exemplo aqui. Então, olha só, na página 24, aí você já está em pleno desenvolvimento do trabalho, você já fez experimentos e tudo mais, aí você quer dizer alguma coisa sobre uma tabela, né? Aí, então, primeiro você está explicando umas métricas antes de introduzir a tabela, é isso? Uhum. Então, aí essas métricas, então, métrica para mim parece assim, né? Olha, tem um número que vai, né? Eu estou fazendo uma comparação aqui e essa métrica vai me dar um número, vai me dar uma distância, uma similaridade, vai me dar... Mas aí tem uma explicação, tá bom? O que é WSC? Bom, o WSC foi introduzido para o teste de Turing como um teste de capacidade de um sistema para realizar raciocínio senso comum. Tá bom, então é uma explicação do WSC. Aí seguem outras explicações. Aí logo em seguida vem a tabela, aí vem a LLM, vem essas métricas, né, que vem aí em cima, aí vem 3 colunas
e umas porcentagens. Uhum. Tá bom, aí eu falei, bom, talvez tenha explicação depois. Aí depois tem assim, bom, essas métricas são muito importantes. Então, eu realmente, essa tabela, eu queria entender melhor aí, né? Como você gerou essa tabela e o que tem né? O que são essas métricas, né? E por que que essa tabela tem tanta importância, né, para o trabalho? Acho que eu gostaria de entender. Essas métricas que eu me baseei em outros artigos. E aí, no caso, fala a precisão. Por exemplo, o BlueX são perguntas feitas em português para analisar o quão bem a IA ela entende português brasileiro. Por exemplo, o GPT ele acertou 86% dessas perguntas, ou seja, ela compreende português bem. O Llama 2 já não, ele só acertou 32% das respostas. Entendi. Outro caso bom aí, que eu acho que fica mais fácil de entender, seria o Enem. O GPT-4, por exemplo, ele teve uma precisão de quase 85% de resposta certa no Enem. Isso aí mostra que ela consegue compreender texto muito bem e também tem um conhecimento geral bom de resolver problema matemático, problema de história, física. Tá joia. Eu acho que só, assim, né, como essa é a parte final aí do seu trabalho, que você, né, trabalhou aí, quer mostrar os resultados e tudo mais, especialmente essa página, né, ela poderia conter essas explicações. Isso que você está me dizendo aí já deixa mais claro, né? E aqui, essa página foi um pouco difícil de ler, né? E eu até não entendi, por isso que eu estou perguntando. Tudo bem. Tá, joia. Agora, para finalizar, então, eu queria perguntar assim, você estudou aí algumas IA generativas e tal, né? E você chegou a usar essas IA generativas no seu próprio texto para construir o seu TCC? Não. Não? Bom, o ChatGPT tem um analisador, né? Um analisador de conteúdo de IA, e ele está me dando uma certa porcentagem, hein, bem alta, assim, na verdade 90% do texto gerado por IA. E o Turnitin está dando próximo de 100%. Então, eles devem estar errados aí, já que você não usou, né? Mas, então, acho que assim, né? Quer dizer, eu acho que o ChatGPT ele precisa ser usado, com certeza. A gente está usando para muitas coisas aí hoje, mas com algum critério aí, né? E é importante isso, a gente ser bastante crítico aí para... Bom, eu fazia perguntas da área para ele, e aí eu li isso daí, eu usava isso aí, vou parte disso aí como base, para construir algumas respostas. Aliás, as LLMs se conhecem muito bem. Então elas sabem como que elas mesmas funcionam e quais artigos científicos elas se basearam. Ok. Tá certo, então. Muito obrigado aí, Guilherme. Obrigado, professor Renato. E eu estou satisfeito. Ok. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Pelo seu tempo. Eu também tenho algumas, deixa eu fazer alguns comentários aqui no final. Guilherme, ali quando você colocou o custo das LLMs, aquele custo de $30, pode ir lá naquele slide, por favor. Esse custo aí não é para 1.000 tokens, tá? É para 1 milhão de tokens. Esse M aí é de 1 milhão. Eu Se falei fosse isso. 1.000 era 1K. Eu falei isso na apresentação, não falei? Bom, então, quando você falou que 1.000, você falou assim, 1.000 tokens, aproximadamente 700 e poucas palavras, né? Ali é 1 milhão, não é? A gente está em outra grandeza, né? Em outra ordem. Mesmo assim, é muito caro. Isso que
que tem que ficar claro. Outra questão importante, Guilherme, que você precisa deixar esses códigos, né? Todos os códigos. Uhum. Todos os códigos precisam ser entregues também. Ok. Tudo aquilo que você produziu, todos os datasets. Eu acho que todas as observações do Dionísio, do Fábio, né? Essas dificuldades, né? Você está usando LaTeX e você precisa usar as funcionalidades do LaTeX, né? Então, por exemplo, aquela tabela aí, essa tabela que o Fábio comentou, você não usou a tabela, né? Você está usando uma ferramenta, né? E aí você não está explorando as funcionalidades dessa ferramenta. Tem rótulo, tem a numeração, tem a citação, né? Não é a tabela abaixo, é a tabela barra ref, né? Você referencia ela, né? Uhum. E aí, Fábio, quando ele coloca aquelas siglas, em alguns momentos são datasets, em outros momentos por exemplo, o Enem, né? O Enem não é um dataset, mas é um conjunto de provas, né? Então, se você olhar lá na tabela, aí a tabela tem o ACC ali, que é a métrica, tá? Aquele entre parênteses, ACC é de accuracy. E aí, no outro ali, não é accuracy, mas é o F1, né? Então, realmente isso precisa ser explicado, tá, Guilherme? Acho Ok. que essa questão de você colocar as imagens e não referenciar as imagens, né? Você precisa citar as imagens estão ali no texto, é para isso que o Fábio falou, né? Se ela está ali, você precisa usar ela, né, no seu texto, senão você tira a imagem e coloca o seu texto. A imagem é exatamente para quebrar isso, você conseguir passar, transmitir a ideia que você quer passar, né? Ok. Assim como as imagens, as tabelas, né? Então tudo isso precisa ser melhorado. Ok. E lembrar disso também, tá? Você precisa entregar isso também, entregar esses códigos. Não sei como é que você está pensando em fazer. Você tinha falado que ia subir no Git, né? Você fez isso já? Ainda não. Mas os códigos, o código do meu TC, por exemplo, eu posso só enviar por e-mail para você? Ou... Seria melhor deixar no Git, né? Deixar versionado, mas se Ok. você achar que não vai conseguir fazer, eu quero tudo, tá? Não quero só, quero tudo. Quero o Ok. dataset também. Eu sei que você fez, né? Eu quero todos os datasets. Você coletou um monte de. Você criou o robô que baixou as. Né? Quero tudo, tá? Ok. Ah, Só um segundo. A única coisa que eu vou ter que mudar nesses programas seria a minha chave API do Sabiá e do GPT. Que aí, senão, outra pessoa usa o dinheiro que eu botei lá. outra coisa que você precisa fazer também, você precisa cancelar essas assinaturas, né? Que tá no É. meu cartão de crédito, inclusive. Ok, ok. Depois aqui né, dependendo aqui como vai ser, né? Se você não precisar mais realizar nenhum experimento, você também pode cancelar as assinaturas. Conversa depois, tá Ok, bom? tá bom. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem o Luiz e só o Luiz que está aí, sabe? Tem mais alguma? Alguém quer fazer algum questionamento? Hum, Se não, aí eu peço, Guilherme, para você sair e dar uma licencinha para a gente vai tomar a decisão já, e aí, não sei, aí eu te aviso para você retornar, pode ser? ok. Bom, tchau, tchau. Muito obrigado pela atenção de vocês. Você vai voltar, tá? Você vai sair, aí eu vou te avisar, você volta, tá bom? Ah, tá bom. Perfeito. Tchau, tchau. Já volto daqui a pouco. O professor Renato Tanevo,